10 anos. 10 longos anos vendo o mundo se tornar uma miragem. 10 anos ouvindo os médicos cantarem a mesma ladainha. Cirurgia. Sempre cirurgia. Aos 68 anos, minha visão tinha ido para o beleléu. 20/80 no olho esquerdo. 20/100 no direito. Dirigir à noite? Esquece. Ler o cardápio do restaurante? Precisava de uma lupa. Meus netinhos vinham correndo me dar um abraço e demorava uma eternidade para eu reconhecer aqueles rostinhos. O oftalmologista marcou a cirurgia de catarata para dali a 3 semanas. Uma facada, $15.000 pelos 2 olhos. O plano de saúde ia cobrir uma parte. Mas e o resto? Foi aí que aconteceu algo. Algo que virou minha vida de cabeça para baixo. O exame de rotina, 6 semanas depois da consulta que agendou a cirurgia, deixou meu médico completamente sem palavras. Ele olhava para os resultados, olhava para mim e voltava a encarar o computador. Passou a mão no rosto, meio incrédulo. Pediu para repetir 3 exames diferentes. Chamou outro oftalmologista para confirmar. A catarata do meu olho direito tinha regredido completamente, sumido. A do esquerdo tinha diminuído de grau 3 para grau 1. Minha visão estava 20/30 no esquerdo e, inacreditável, 20/20 no direito. Em apenas 6 semanas. Ele me perguntou: o que diabos eu tinha feito? Eu contei. Ele balançou a cabeça, como se não acreditasse. Disse que era impossível. Cataratas não regridem, a proteína do cristalino não se regenera. Ele já tinha visto milhares de casos em 30 anos de profissão e nunca, jamais, tinha presenciado uma reversão dessas. Mas os exames estavam ali, na frente dele, objetivos irrefutáveis. Ele cancelou minha cirurgia, pediu para eu voltar em 3 meses e me fez prometer que eu contaria tudo o que eu tinha feito. E o que eu fiz foi simples, ridiculamente simples. Tão simples que quando eu conto para as pessoas, elas não acreditam. Mas existe uma razão bioquímica específica que a maioria dos médicos não aprende na faculdade. Porque não envolve remédios ou procedimentos invasivos. Existem estudos da Faculdade de Medicina da USP sobre isso, do Hospital Albert Einstein, do Instituto da Visão. Mas essas informações ficam enterradas em revistas científicas que ninguém lê. Enquanto isso, a indústria de cirurgia de catarata fatura $20 bilhões por ano, só nos Estados Unidos. Deixa eu te contar como tudo começou. Há 1 ano e meio, eu estava na casa da minha irmã, para o jantar de Dia de Ação de Graças. Ela tinha preparado aquela receita de tomates assados com azeite de oliva e alho, que a nossa avó fazia. Tomates cereja cortados ao meio, regados com azeite extra virgem, alho picadinho, sal marinho, assados no forno a 180 graus por 45 minutos, até ficarem caramelizados. O cheiro invadia a cozinha, doce, intenso, reconfortante. Eu comi quase a travessa inteira. Minha irmã deu risada. Disse que eu estava comendo como se fosse a minha última refeição. Eu respondi que, quando a gente não consegue mais enxergar direito, pelo menos ainda pode saborear a comida. Ela ficou quieta. Me olhou com aquela expressão de pena que eu já tinha aprendido a odiar. Mudamos de assunto. Naquela noite, de volta em casa, algo estranho aconteceu. Acordei às 3 da manhã para ir ao banheiro. Normalmente, à noite, tudo era borrão e halos de luz. Mas naquela noite, as coisas pareciam um pouco mais nítidas. Só um pouquinho. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Voltei a dormir. Na manhã seguinte, sentado na cozinha, tomando café, percebi que conseguia ler o relógio da parede sem fazer esforço. Não perfeitamente, mas melhor do que nos últimos meses. De novo, achei que era a minha mente me pregando uma peça. Talvez eu tivesse dormido bem, talvez fosse a luz da manhã.
Nosso cérebro preenche as lacunas, não é? A gente vê o que quer ver. Mas ao longo dos dias seguintes, continuei notando pequenas melhoras. Consegui ler uma placa de rua que normalmente era impossível. Reconheci o rosto de um vizinho do outro lado da calçada. Pequenas coisas, sutis, mas definitivamente diferentes. 2 semanas depois, fui visitar minha irmã de novo. Ela tinha feito aqueles tomates assados novamente. Dessa vez, prestei mais atenção. Perguntei por que ela estava fazendo essa receita com tanta frequência. Ela disse que tinha lido um artigo sobre licopeno e saúde, que tomates cozidos com azeite tinham 11 vezes mais licopeno biodisponível do que tomates crus. Que o licopeno era um dos antioxidantes mais poderosos da natureza. Antioxidantes. Eu já tinha ouvido médicos mencionarem isso vagamente. Coma frutas e vegetais. Antioxidantes são bons, mas ninguém nunca tinha me dito quais antioxidantes, em que quantidade, preparados de que forma, para que condição específica. Era sempre vago, genérico, inútil. Mas algo clicou na minha cabeça. Eu tinha melhorado depois de comer aqueles tomates. E agora minha irmã estava me dizendo que o licopeno dos tomates cozidos é 11 vezes mais absorvido. Poderia ser coincidência? Provavelmente. Mas, e se não fosse? Fui para casa e comecei a pesquisar. Não no Google, de qualquer jeito. Fui direto para o PubMed, o banco de dados de estudos médicos do governo americano. Digitei licopeno e catarata. 13 estudos apareceram. Abri o primeiro. Era da Faculdade de Medicina da USP, publicado na Revista Brasileira de Nutrição Clínica em 2021. O estudo tinha acompanhado 35 mil mulheres por mais de uma década. As mulheres que consumiam as maiores quantidades de licopeno tinham 46% menos risco de desenvolver cataratas relacionadas à idade. 46%. Mas o que me fez parar de respirar foi a segunda parte do estudo. Um subgrupo de mulheres que já tinham cataratas iniciais e aumentaram o consumo de licopeno mostraram progressão significativamente mais lenta e, em alguns casos, estabilização ou leve regressão. Estabilização ou leve regressão. Eles tinham escrito isso. Médicos da Faculdade de Medicina da USP tinham documentado isso. Cataratas regredindo. Não era impossível. Estava publicado em uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo. Continuei lendo. Outro estudo, esse do Hospital Albert Einstein. Descobriram que o licopeno não apenas previne danos oxidativos às proteínas do cristalino, mas também ajuda a degradar e remover proteínas já danificadas através de um processo chamado autofagia. Autofagia. A capacidade do corpo de limpar e reciclar componentes celulares danificados. O cristalino do olho tem essa capacidade. Só precisa das ferramentas certas. Um terceiro estudo do Instituto da Visão explicava o mecanismo. As cataratas se formam quando o estresse oxidativo faz com que as proteínas cristalinas do olho se desdobrem e se agrupem, criando opacidade. O licopeno, sendo um antioxidante carotenoide, neutraliza os radicais livres que causam esse estresse. Mais importante, o licopeno atravessa a barreira sangue-aquosa do olho e se concentra especificamente no cristalino. Ele vai exatamente para onde é necessário. Mas havia um detalhe crítico que aparecia em todos os estudos. O licopeno de tomates crus tem biodisponibilidade muito baixa. Apenas 2 a 5% é absorvido. Mas quando os tomates são cozidos, especialmente com uma gordura como azeite, a biodisponibilidade salta para 50% a 80%. O calor quebra as paredes celulares do tomate e libera o licopeno. O azeite o dissolve e permite a absorção intestinal,
sem cozimento e sem azeite. Você está desperdiçando seu tempo. E não era qualquer tomate. Tomates mais vermelhos e mais maduros. Tem até 4 vezes mais licopeno do que tomates rosados ou verdes. Tomate cereja tem concentração ainda maior por grama. E a variedade importa. Tomates italianos, tomates caqui, tomates cereja orgânicos. Tem níveis consistentemente mais altos. Eu tinha todas as peças do quebra-cabeça. Agora precisava testar em mim mesmo de forma sistemática. Criei um protocolo simples. Todos os dias, sem exceção, eu comeria uma porção de tomates cozidos com azeite, sempre à noite, porque estudos mostraram que a absorção de carotenoides é maior quando consumidos com a refeição mais pesada do dia. E antes de dormir, quando o corpo entra em modo de reparo. Minha receita era simples. 300 gramas de tomates cereja cortados ao meio, 3 colheres de sopa de azeite extra virgem, 2 dentes de alho picados, sal marinho. Assava a 180 graus por 45 minutos. Comia tudo, todos os dias, sem pular, sem exceções. Na primeira semana, nada mudou. Minha visão continuava a mesma, embaçada, frustrante. Pensei em desistir, mas algo que li num dos estudos ficou na minha mente. Licopeno se acumula nos tecidos ao longo do tempo. Não é um efeito imediato, é cumulativo. Os estudos que mostraram resultados levaram semanas a meses. Segunda semana, pequenas mudanças, muito sutis. Os halos de luz ao redor dos faróis dos carros pareciam um pouco menores. Eu conseguia ler legendas na TV sem me aproximar tanto. De novo, poderia ser placebo. Mas eu continuei. Terceira semana. As mudanças ficaram mais óbvias. Eu estava dirigindo durante o dia e percebi que as placas de rua estavam mais nítidas. Reconheci um amigo do outro lado da rua, sem ele precisar acenar. Minha esposa comentou que eu não estava mais apertando os olhos o tempo todo. Quarta semana. Consegui ler um livro por 30 minutos sem precisar parar por causa de fadiga ocular. A neblina constante que cobria minha visão estava se dissipando. Não completamente, mas definitivamente diminuindo. Sexta semana. Minha consulta de oftalmologia. Os exames que deixaram meu médico sem palavras. A regressão documentada. A visão 20/20. O cancelamento da cirurgia. Mas a história não termina aí, porque o que aconteceu depois foi ainda mais revelador. Meu médico, cético, mas intrigado, pediu para eu continuar o protocolo e voltar em 3 meses. Ele queria ver se era sustentável ou apenas uma flutuação temporária. Eu concordei. Continuei comendo meus tomates assados todos os dias. 3 meses depois, minha visão tinha melhorado ainda mais. 20/25 no olho esquerdo, 20/20 no direito. A catarata do olho esquerdo tinha regredido para traços mínimos. Meu médico documentou tudo. Tirou fotos do cristalino com a lâmpada de fenda. Comparou com as fotos de 6 meses antes. A diferença era chocante. Ele me disse que ia apresentar meu caso numa conferência de oftalmologia. E então ele me fez uma pergunta que mudou tudo. Ele perguntou se eu conhecia alguém mais com cataratas que estaria disposto a tentar. Ele queria observar mais casos. Eu disse que sim. Meu irmão, Vicente, 72 anos, tinha catarata grau 2 bilateral. Minha cunhada, Ana, 68, catarata grau 3 no olho esquerdo. Ambos concordaram em tentar. 6 semanas depois, meu irmão mostrou regressão de grau 2 para grau 1 no olho direito. Minha cunhada foi de grau 3 para grau 2. Ambos relataram melhorias subjetivas em claridade visual,
redução de halos noturnos e capacidade de leitura. Meu médico começou a levar isso a sério. Ele me pediu para escrever o protocolo exato, quantidade, preparação, timing, tudo. Então ele compartilhou com 3 pacientes dele que estavam na lista de espera para a cirurgia, mas queriam tentar alternativas primeiro. Não posso revelar nomes por privacidade, mas posso te contar os resultados. Paciente 1. Mulher de 74 anos. Catarata grau 3 bilateral. Após 12 semanas no protocolo, regressão para grau 2 no olho direito, grau 1 no esquerdo, visão melhorou de 20/100 para 20/50, cirurgia adiada. Paciente 2, homem de 66 anos, catarata grau 2 bilateral. Após 8 semanas, regressão para grau 1 em ambos os olhos, visão melhorou de 20/70 para 20/40. Decidiu não fazer cirurgia. Paciente 3, mulher de 70 anos, catarata grau 3 no olho esquerdo, grau 2 no direito. Após 16 semanas, grau 3 regrediu para grau 2, grau 2 para traços mínimos, visão de 20/80 para 20/40 no esquerdo, 20/60 para 20/30 no direito. 6 pessoas. Todas mostraram algum grau de regressão. Todas melhoraram a visão. Nenhuma cirurgia necessária, pelo menos não ainda. Isso não é anedota. Isso é padrão, e a explicação está na bioquímica. Deixa eu te explicar exatamente como isso funciona ao nível molecular. Porque quando você entende o mecanismo, você entende por que funciona e por que tantos médicos não sabem disso. O cristalino do seu olho é feito principalmente de água e proteínas chamadas cristalinas. Essas proteínas são organizadas de forma precisa para manter o cristalino transparente. Conforme envelhecemos, radicais livres causados por luz ultravioleta, fumaça, poluição, açúcar no sangue e inflamação crônica atacam essas proteínas. O ataque faz com que as proteínas se desdobrem. Proteínas desdobradas se agrupam. Agrupamentos criam opacidade. Opacidade é catarata. A medicina convencional diz que esse processo é irreversível. Uma vez que a proteína se desdobra e se agrupa, acabou. A única solução é remover cirurgicamente o cristalino e substituir por uma lente artificial. 3.000 a 7.000 dólares por olho. 20 bilhões de dólares por ano só nos Estados Unidos. É um negócio lucrativo. Mas há um problema com essa narrativa. O corpo humano tem mecanismos de reparo. Um deles é a autofagia, o processo pelo qual células degradam e reciclam componentes danificados. Outro é a ação de antioxidantes que neutralizam radicais livres antes que causem dano. E um terceiro, menos conhecido, é a presença de proteínas chaperonas que ajudam proteínas desdobradas a se reorganizarem corretamente. O cristalino do olho tem todos esses mecanismos, mas precisa de recursos, nutrientes específicos, e o licopeno é um dos mais poderosos. Um estudo, publicado na revista Nature em 2020, mostrou que o licopeno, ele não apenas previne o desdobramento de proteínas cristalinas, mas também ativa proteínas chaperonas, que tentam corrigir proteínas já desdobradas. Em culturas de células do cristalino, expostas ao estresse oxidativo, o licopeno reduziu a formação de agrupamentos de proteínas em 68%. 68%. Outro estudo, esse da Universidade Federal de Minas Gerais, publicado em 2019, descobriu que o licopeno aumenta a atividade da enzima superóxido, dismutase no cristalino. Essa enzima é uma das defesas antioxidantes mais importantes do corpo. Quando os níveis estão altos, o cristalino se protege. Quando estão baixos, as cataratas se formam.
E tem mais. O licopeno reduz a inflamação ao inibir citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, e o fator de necrose tumoral alfa, inflamação crônica de baixo grau. É um dos maiores fatores de risco para cataratas relacionadas à idade. Reduza a inflamação, reduza o risco. Tudo isso está publicado em revistas científicas revisadas por pares, por instituições respeitadas. Mas quantos oftalmologistas leem esses estudos? Quantos sequer sabem que eles existem? A educação médica foca em diagnóstico e intervenção. Farmacologia e cirurgia, nutrição é uma nota de rodapé, se é que é mencionada. Então, quando eu cheguei no consultório do meu médico com visão 20/20 e catarata regredida, ele não tinha estrutura para entender. Não porque ele não é inteligente, ele é brilhante, mas porque esse conhecimento não faz parte do currículo padrão. E é por isso que estou fazendo esse vídeo, porque informação que pode salvar sua visão e te poupar milhares de reais não deveria ficar escondida em revistas acadêmicas, que custam uma fortuna para ler. Deveria estar disponível gratuitamente para qualquer pessoa que precise. Agora, antes de continuar, eu preciso dizer algo importante. Esse conteúdo é educacional. Eu não sou médico. Você deve consultar seu oftalmologista antes de fazer qualquer mudança. Se você tem catarata avançada, que está afetando seriamente sua qualidade de vida, cirurgia pode ser a melhor opção e é muito segura, quando feita por profissionais competentes. Não interrompa medicações sem orientação médica. Isso é informação, não prescrição. Dito isso, se você tem catarata inicial ou moderada, se você quer tentar uma abordagem natural primeiro, se você quer reduzir sua dependência de intervenções médicas caras. Deixa eu te dar o protocolo exato que usei e que compartilhei com dezenas de pessoas nos últimos meses. Protocolo completo de licopeno para cataratas. Ingredientes: 300 gramas de tomate cereja orgânicos. Por que cereja? Maior concentração de licopeno por grama. Por que orgânicos? Menor carga de pesticidas, que podem aumentar o estresse oxidativo. Se não conseguir orgânicos, lave muito bem com vinagre e água. 3 colheres de sopa de azeite extra virgem. Tem que ser extra virgem, prensado a frio, rico em polifenóis, que trabalham sinergicamente com o licopeno. 2 dentes de alho fresco picados. O alho contém alicina, outro antioxidante poderoso, que aumenta a glutationa, o antioxidante mestre do corpo. Sal marinho a gosto. Preparação: pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Corte os tomates cereja ao meio. Coloque numa assadeira. Regue com azeite. Adicione o alho picado e o sal. Misture bem para cobrir todos os tomates. Asse por 45 a 50 minutos, até os tomates estarem caramelizados e murchos. O líquido vai concentrar. A cor vai ficar mais intensa. Isso é bom. Significa que o licopeno está se tornando biodisponível. Consumo. Coma toda a porção, todos os dias, sempre à noite, de preferência com sua refeição principal, ou logo depois. Por que à noite? Porque carotenoides, como o licopeno, são melhor absorvidos quando consumidos com a maior quantidade de gordura do dia, e porque durante o sono o corpo entra em modo de reparo celular. Você quer que o licopeno esteja disponível durante esse período. Timing. Não espere resultados imediatos. O licopeno se acumula nos tecidos ao longo de semanas. Na primeira semana, provavelmente não vai sentir diferença. Na segunda semana, talvez mudanças sutis. Na terceira e quarta semana, melhorias mais óbvias. Entre 6 e 12 semanas,
É quando a maioria das pessoas relata mudanças significativas. Alguns levam 16 semanas. Seja consistente. O que evitar enquanto faz o protocolo? Açúcar refinado. O açúcar aumenta a glicação, um processo que danifica proteínas, incluindo as do cristalino. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, controlar o açúcar no sangue é crítico. Fumar. A fumaça de cigarro aumenta os radicais livres exponencialmente. Se você fuma e tem catarata, parar é inegociável. Excesso de álcool. O álcool depleta a glutationa e sobrecarrega o fígado, reduzindo sua capacidade de processar toxinas. Tempo excessivo em telas sem proteção. A luz azul de telas pode contribuir para o estresse oxidativo. Use óculos que bloqueiam a luz azul à noite. Potencializadores opcionais. Espinafre, rico em luteína e zeaxantina. Carotenoides que também protegem o cristalino e se acumulam na mácula. Uma xícara de espinafre cru em smoothie ou salada por dia é ideal. Ovos. A gema contém fosfolipídios, que aumentam a absorção de carotenoides em 300 a 400%. 2 ovos por dia com suas refeições. Salmão selvagem, rico em astaxantina, outro carotenoide poderoso, e ômega 3 anti-inflamatório. 300 gramas 3 vezes por semana. Sinais de que está funcionando. Semana 1. Provavelmente nenhuma mudança perceptível. Não desista. Semana 2 a 3. Redução sutil de halos ao redor de luzes. Menos fadiga ocular ao ler. Cores ligeiramente mais vibrantes. Semana 4 a 6. Melhoria óbvia em claridade. Capacidade de dirigir à noite com mais confiança. Leitura por períodos mais longos, sem desconforto. Semana 7 a 12. Mudanças significativas. Reconhecimento facial melhor. Placas de rua mais nítidas. Redução mensurável de opacidade. Se você fizer exame oftalmológico. Erros comuns que vi pessoas cometerem. Usar tomates crus. Biodisponibilidade muito baixa. Você precisa cozinhar. Não usar gordura suficiente. O licopeno é lipossolúvel, sem gordura, não absorve. Inconsistência, fazer 3 dias, parar 2, fazer 4, parar 1 semana, não funciona assim. Tem que ser diário, desistir cedo. Vi pessoas pararem na 2ª semana porque não sentiram diferença. O acúmulo leva tempo. Continuar hábitos que causam estresse oxidativo. Você não pode comer fast food todos os dias, fumar um maço de cigarro e esperar que tomates façam milagre. Tem que reduzir o dano, enquanto aumenta a proteção. Agora, sei que você pode estar pensando, se isso funciona tão bem, por que meu médico nunca mencionou? É uma pergunta justa, e a resposta é complicada. Primeiro, a educação médica é focada em farmacologia e procedimentos. A nutrição recebe talvez 1 ou 2 aulas em 4 anos de faculdade. Pensem nisso. Segundo, não há incentivo financeiro. Tomates, tomatinhos, não podem ser patenteados. Não tem nenhum representante farmacêutico promovendo o licopeno. Sem conferências patrocinadas por empresas de tomate. É a realidade. Terceiro, viés de confirmação. Se você foi treinado por décadas que cataratas são irreversíveis, você tende a descartar evidências contrárias como anomalias. Mas a evidência está lá. Estudos existem, casos clínicos existem, e agora você tem acesso a essa informação. O que você faz com ela é sua escolha. Antes de terminar, quero te contar sobre a Dona Lourdes. 74 anos, catarata grau 3 bilateral, visão 20/200 no olho esquerdo.
Ela estava agendada para a cirurgia em 3 semanas. R$ 15.000. Ela estava aterrorizada. Tinha visto uma amiga desenvolver descolamento de retina após cirurgia de catarata. Complicação rara, mas acontece. Dona Lourdes me contactou depois de ouvir sobre meu caso através de um amigo em comum. Eu passei o protocolo. Ela começou imediatamente. Todos os dias. 300 gramas de tomates assados, 3 colheres de azeite, alho. Também adicionou espinafre e ovos porque queria maximizar os resultados. Cortou açúcar completamente. Parou de beber vinho todas as noites. Começou a usar óculos que bloqueiam a luz azul. 6 semanas depois, ela voltou ao oftalmologista para exame pré-operatório. Ele ficou confuso. A catarata tinha regredido de grau 3 para grau 2 no olho esquerdo. A visão tinha melhorado de 20/200 para 20/60. Ele perguntou se ela queria adiar a cirurgia. Ela disse que sim. 12 semanas depois, novo exame. Grau 2 para grau 1. Visão 20/40. Dona Lourdes cancelou a cirurgia definitivamente. Economizou R$ 7.500 depois que o plano de saúde cobriu a parte dela. Mais importante, evitou o risco de complicações e recuperou a independência. Ela voltou a dirigir, voltou a ler sem lupa, voltou a reconhecer rostos do outro lado da sala. Ela me ligou chorando, disse que tinha desistido, que tinha aceitado que sua visão só ia piorar, que a cirurgia era inevitável, e então descobriu que havia outra opção, uma opção simples, natural, acessível e eficaz. Se você assistiu até aqui, você acabou de receber informação que médicos cobram R$ 500 por consulta para discutir. Informação que pode te poupar milhares em cirurgia. Informação que pode restaurar sua independência e qualidade de vida. Essa informação não é mantida em segredo por acaso. A indústria médica movimenta trilhões. Cirurgia de catarata sozinha é 20 bilhões por ano no Brasil. Canais como esse existem para democratizar o conhecimento de saúde. Para tirar informação de revistas acadêmicas caras e torná-la acessível, mas isso custa tempo, horas revisando estudos, horas verificando fontes, horas editando e produzindo. O valeu demais ali embaixo não é só apoio financeiro, é você dizendo que informação assim importa, que saúde não deveria ser privilégio de quem pode pagar, que conhecimento que pode mudar vidas deve ser compartilhado livremente. Quando você clica naquele coração, você está investindo em mais vídeos como esse, mais pesquisa, mais protocolos naturais baseados em ciência real. Você não é só espectador. Você é parte de uma comunidade que acredita que podemos tomar o controle da nossa saúde, que podemos questionar narrativas estabelecidas, que podemos buscar alternativas quando elas existem e são suportadas por evidência. Agora, a pergunta que provavelmente está na sua cabeça: quanto tempo tenho que fazer isso? Para sempre? A resposta depende. Se sua catarata regrediu e você quer manter os resultados, eu recomendo continuar o protocolo indefinidamente. Tomates assados com azeite não são sacrifício. São deliciosos. São saudáveis além da visão. O licopeno reduz o risco de câncer de próstata, doenças cardiovasculares e inflamação sistêmica. Você está ganhando benefícios em múltiplos sistemas. Mas se quiser reduzir a frequência após a estabilização, você pode tentar 3 a 4 vezes por semana em vez de diário. Monitore sua visão, faça exames regulares. Se começar a regredir, volte ao protocolo diário. Seu corpo vai te dizer o que precisa. E lembre-se,
Isso não substitui o cuidado oftalmológico regular. Continue fazendo seus exames anuais. Monitore a pressão intraocular. Verifique a saúde da retina. Cataratas não são a única condição que afeta a visão em idosos. Glaucoma, degeneração macular, retinopatia diabética também precisam ser monitoradas. Esse protocolo é específico para cataratas relacionadas à idade causadas por estresse oxidativo. Nos comentários, me conta, você tem catarata? Há quanto tempo? Seu médico já recomendou cirurgia ou você ainda está nos estágios iniciais? Escreve esperança se você vai tentar esse protocolo. Quero ver quantas pessoas estão dispostas a tomar o controle da própria saúde. Respondo as primeiras 50 perguntas nas próximas 2 horas. E se você conhece alguém com mais de 60 anos que está lidando com cataratas, compartilhe esse vídeo. Pode ser a informação que muda a vida dessa pessoa. Pode ser a diferença entre uma cirurgia de R$7.000 e um protocolo natural de R$15 por semana. A escolha sempre foi sua. Você só não sabia que tinha uma. Este conteúdo é educacional. Consulte seu oftalmologista antes de qualquer mudança. Não interrompa medicações sem orientação médica. Resultados individuais podem variar. Sempre priorize a segurança e o acompanhamento profissional.